Olá, vamos então dar continuidade às nossas discussões aqui e a gente vai ver nesse vídeo duas propriedades. A primeira é o produto de uma constante por uma função e depois uma soma de funções, tá bom? Então, vamos considerar que a gente vai aqui então, que aqui então a gente vai derivar uma função g de x. Eu quero a derivada de uma função g de x, que na verdade, um produto de uma constante por uma função f de x, óbvio, f de x derivável, né? É isso que nos interessa. Vamos ver então o que seria isso. Então, g' de x vai ser o limite de g de x mais h menos g de x sobre h com h tendendo a zero, certo? Mas o g' é o c vezes f de x. Então, vamos lá. Isso então, continuar aqui, né? Isso então vai ser o limite de c vezes f de x mais h menos c vezes f de x sobre h com h tendendo a zero. Tudo bem? Então, aqui então, vou ajeitar a tela aqui. Desculpem aí. Bom, então, isso vai ser, eu tenho o c aqui, eu vou isolar o c. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, vai ficar o limite de c que multiplica f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. Pelas propriedades do limite, a gente já sabe que o limite do produto de uma constante por uma função é o produto da constante vezes pelo limite, né? Então, traduzindo, a gente poderia dizer, né, que o g' de x ele é c vezes o limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. Ora, mas isso aqui é o próprio f' de x, né? Então, a gente pode finalizar dizendo que o g' de x é c vezes o f' de x. Então, o que tem de interessante aqui? Se eu tenho o limite de um produto de uma constante por uma determinada função, então é a constante vezes o limite dessa função. Vamos ver como é que seria. Vamos fazer de outra cor aqui, né? Vou fazer de verde um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que o meu f de x ele é 3x ao quadrado, certo? Bom, então o f' de x vai ser 3 vezes... Vamos escrever diferente, peraí. Eu quero o f' de x, mas vamos compreender então que o f de x ele é 3, uma constante, vezes um g de x, certo? Desculpa, gente, que a tosse agora atacou aqui. Beber uma água aqui para melhorar um pouco. Então, o g' de x, então, considerando então que o g de x ele é exatamente x ao quadrado, certo? O g' de x a gente já sabe, ele é 2x elevado a 2 menos 1, g' de x é 2x, isso a gente viu no vídeo anterior, né? Que é o limite de monômio com expoente natural. Bom, então, se eu tenho aqui, vou voltar aqui, uma constante vezes uma função, então a derivada dessa função vai ser a constante
a derivada dessa função, que é 2x. Então, eu vou poder dizer que o f' de x é 6x. Tá vendo como é que simplifica? E aí, então, eu já tenho, então, situações com monômios com, por exemplo, com coeficiente. Beleza? Então, essa é a primeira situação. E a segunda é quando eu tenho uma soma, né? Bom, vamos fazer isso então. Eu quero f' de x, então, diminui aqui para a gente escrever. Então, f' de x vai ser o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero, mas o f de x, ele é g de x mais h de x, é uma soma de função. Então, isso vai ser o limite. No lugar de f de x mais h, eu vou colocar g de x mais h mais h de x. Aqui h não ficou legal, né? Vamos trocar aqui. Tirar o h e vamos colocar, para não confundir, vou colocar j, tá? Então, aqui vai ficar... Senão fica dois h's, né? E confundem. Então, vai ficar o g de x mais h mais o j de x mais h menos o f de x, que é o g de x mais j de x. Tudo isso sobre h, com h tendendo a zero. E agora eu vou só fazer um agrupamento. Ah, sim, aqui, ó, tem um parênteses aqui, né? Faltou aqui, certo? Vou fazer isso aqui de novo, que ficou bem feizinho, né? Só para a gente visualizar melhor. Então, é o j de x, aqui tem parênteses, sobre h, com h tendendo a zero, certo? Então, agora eu vou só fazer... Primeiro eu vou tirar essa chave aqui, né? Então, vai ficar assim, ó, limite de g de x mais h mais j de x mais h menos g de x menos j de x. Tudo isso sobre h, com h tendendo a zero, certo? Então, eu vou agora agrupar. E o que eu vou agrupar? Eu vou agrupar o g de x mais h menos o g de x, e eu vou agrupar o j de x mais h com menos j de x, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, limite de com h tendendo a zero, e aí vou escrever até de vermelho para facilitar, né? G de x mais h menos, aqui, ó, g de x, certo? Mais, agora de verde, j de x mais h menos j de x. Tudo bem? Isso está tudo sobre h. Bom, eu posso dividir essa fração em duas frações, né? E aí então vai ficar dessa forma. Limite com h tendendo a zero. A primeira parte, então, é g de x mais h menos g de x sobre h mais j de x mais h menos j de x sobre h. Tudo bem? Até aí está, então, só algebrismo. Mas a gente já viu que eu tenho, nesse caso, um limite de uma soma. O limite de uma soma é a soma dos limites. Então, eu vou separar, então, esse limite da soma em soma de dois limites. Então, vai ficar assim, a primeira parte. O limite de g de x mais h menos g de x sobre h, com h tendendo a zero, mais o limite de j de x mais h menos j de x sobre h, com h tendendo a zero.
Poxa, mas aí agora ficou simples, porque o que é o limite de g de x mais h menos g de x sobre h com h tendendo a zero? É o próprio g' de x, é a própria derivada da função g. Mas, e o que é o limite de j de x mais h menos j de x sobre h? É o próprio j' de x, certo? Finalizando então e voltando lá em cima, se eu tenho um f' que é uma soma, então eu posso dizer que o f' de x é o g' de x mais o j' de x. Isso também é bem importante para a gente, porque aí a gente pode pensar, por exemplo, numa situação tipo essa. Ó. Exemplo, f de x é igual a 3, 4x ao quadrado menos 3x. Como é que seria, então, a derivada disso, né? Então, f' de x vai ser a derivada disso menos a derivada disso. Bom, o que é a derivada disso aqui? E a gente viu agora há pouco. Vai ser 4 vezes a derivada disso. E a derivada disso aqui é a mesma coisa, vai ser 3 vezes a derivada disso. Pronto. Então, f' de x vai ser 4 vezes a derivada de x ao quadrado é 2x, menos 3 vezes a derivada de x é 1. Então, f' de x é 8x menos 3. Então, está aqui a derivada dessa função é 8x menos 3. Vou voltar lá para vocês verem. Beleza? Tranquilo, né? Isso facilita para a gente bastante a vida, porque a gente não precisa toda hora ficar retomando a ideia de limite. Eu poderia fazer por limite aqui e eu vou chegar no mesmo resultado. Beleza? Daqui a pouco, então, a gente vai ver outras propriedades que vão ser importantes para a gente nos limites. Tá bom? Um abraço.